Ana na casa dos 30, movia-se com a precisão de um relógio suíço pelas ruas vibrantes de uma metrópole sem nome. Sua carreira, uma teia complexa de prazos e expectativas, consumia a maior parte de sua energia e tempo. O apartamento antigo, no coração da cidade, era menos um lar e mais um refúgio funcional. Um porto seguro onde o caos externo se dissolvia em silêncio. A vida urbana, com sua promessa de infinitas conexões, paradoxalmente a isolava. Jantares solitários diante de uma tela, a ausência de risadas compartilhadas, a falta de um olhar cúmplice ao final de um longo dia. Tudo isso era a paisagem silenciosa de sua existência. O trabalho, com sua demanda incessante, tornara-se um escudo, um escape conveniente da aridez emocional que, por vezes, a envolvia. No entanto, em meio a essa rotina árida, havia um oásis, um pequeno jardim de vasos e folhagens que pontuava o parapeito de sua janela e a pequena varanda. Suas plantas eram mais do que meros objetos decorativos. Eram confidentes silenciosas, testemunhas de seus desabafos e da quietude de suas noites. Para Ana, cuidar delas era um ato de autocuidado, uma forma tangível de nutrir algo vivo em um mundo que muitas vezes parecia estéril. Quando as viagens a trabalho se tornavam mais frequentes e longas, ela as deixava no corredor do prédio, na esperança de que a luz indireta e a umidade do ambiente as mantivessem vivas até seu retorno. Era uma estratégia simples, nascida da necessidade e de um apego genuíno. Foi depois de uma dessas viagens particularmente exaustivas que Ana notou a primeira anomalia. Ao abrir a porta de seu apartamento, o verde exuberante de suas plantas no corredor saltou aos olhos. Não apenas estavam vivas, mas pareciam mais viçosas, as folhas limpas de poeira e com um brilho saudável que ela não recordava ter visto ao sair. A terra nos vasos estava úmida, um sinal inequívoco de que haviam sido regadas recentemente. Ana franziu a testa confusa. Ela não havia pedido a ninguém para cuidar delas. Poderia ser um engano? Talvez a faxineira do prédio, em um acesso de gentileza? Ela descartou a ideia rapidamente. A funcionária tinha instruções estritas para não tocar em nada pessoal dos moradores. O incidente, no entanto, foi arquivado em um canto de sua mente. Pouco depois, outra viagem, outro retorno, e a mesma cena se repetiu. As plantas, sempre mais bem cuidadas do que ela as deixara. Desta vez, Ana sentiu uma pontada de curiosidade, misturada a uma estranha sensação de gratidão. Não era mais um engano isolado, mas um padrão. Alguém, em seu prédio, estava silenciosamente cuidando de suas plantas. O mistério começou a preencher o vazio de sua rotina. Quem seria esse benfeitor anônimo? Um vizinho? O porteiro talvez agindo por conta própria? A ideia de um estranho, ou quase estranho, dedicando tempo e atenção a algo tão pessoal dela, era ao mesmo tempo intrigante e um pouco perturbadora. A cada nova viagem, uma parte dela ansiava por descobrir, enquanto outra, mais cautelosa, apenas apreciava o gesto. As plantas, antes apenas um refúgio verde, agora eram o epicentro de um enigma silencioso que, sem que ela percebesse, estava começando a tecer fios de conexão em sua vida solitária. O cuidador invisível, com seu ato de gentileza, havia plantado uma semente de curiosidade na mente de Ana, uma semente que prometia florescer em algo muito maior. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A mente de Ana fervilhava com a questão: quem era o cuidador silencioso? A curiosidade, outrora uma leve pontada, havia se transformado em uma força motriz, empurrando-a para além de sua zona de conforto. Decidiu investigar, mas de uma forma que não assustasse seu benfeitor anônimo. Em sua próxima viagem, antes de colocar as plantas no corredor, Ana deixou um pequeno bilhete entre as folhas de uma samambaia exuberante. Ao meu vizinho gentil, dizia a caligrafia elegante, muito obrigada pelo seu cuidado com minhas plantas. Significa muito para mim. Quem quer que você seja, sua gentileza não passou despercebida. Era um agradecimento anônimo por um gesto anônimo. Uma ponte delicada lançada no silêncio do corredor.
Ela sentiu uma mistura de apreensão e excitação ao partir, imaginando se obteria alguma resposta. Ao retornar, alguns dias depois, a primeira coisa que seus olhos buscaram foram suas plantas. Elas estavam, como de costume, viçosas e impecavelmente cuidadas. E lá estava ele, um pequeno pedaço de papel dobrado, preso a um dos galhos da samambaia. O coração de Ana deu um salto. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ela o desdobrou. A caligrafia era firme e elegante, com um toque de formalidade. De nada, lia-se. Não suportava vê-las murchar. Fico feliz que aprecie. Sem assinatura, sem identificação, apenas a confirmação. O mistério se aprofundava, mas agora com uma camada de interação. Não era um engano, não era o porteiro. Era alguém que se importava. Alguém que vivia próximo o suficiente para notar. Ana sentiu uma necessidade premente de ver quem era. Planejou uma emboscada sutil. Em vez de viajar, ela se arrumou como se fosse, pegou sua mala, mas em vez de ir para o aeroporto, desceu até a garagem e esperou. Em um momento de audácia, ela esqueceu as plantas no corredor ao invés de deixá-las dentro de casa, como faria normalmente quando não viajasse. Voltou para seu apartamento, deixando a porta entreaberta, e observou através da fresta, o coração batendo forte no peito. A espera foi tensa, cada minuto parecendo uma eternidade. O corredor permaneceu silencioso, iluminado apenas pela luz suave que vinha da janela do final do corredor. Então, a porta do apartamento em frente à sua se abriu. Dela surgiu Pedro, seu vizinho. Um homem de poucas palavras, sempre reservado, cujos encontros no elevador nunca passavam de um aceno educado. Ana o vira algumas vezes, mas nunca se comunicaram além do estritamente necessário. Para sua surpresa, ele não apenas notou as plantas, mas se aproximou delas com uma delicadeza surpreendente. Em suas mãos, trazia um pequeno regador de metal. Com movimentos lentos e cuidadosos, ele começou a regar cada vaso, examinando as folhas, removendo uma folha seca aqui, ajustando um galho ali. Havia uma ternura em seus gestos que contrastava com sua habitual postura distante. Ana, incapaz de conter a emoção, abriu a porta completamente. Pedro, pego de surpresa, ergueu o olhar. Seus olhos se encontraram, e um silêncio constrangedor pairou no ar, mais denso do que qualquer palavra. Ele segurava o regador, as gotas de água ainda escorrendo por uma folha. Ana sentiu as palavras se acumularem em sua garganta, um turbilhão de gratidão e vergonha por sua emboscada. Pedro. Ela começou, a voz um pouco embargada. Era você o tempo todo. Muito obrigada. De verdade. Ele baixou o regador, um leve rubor colorindo suas bochechas. Não é nada. Ele murmurou, evitando o olhar dela por um instante. Eu só não suportava vê-las murchar. Elas pareciam tão desamparadas. A simplicidade de sua explicação desarmou Ana completamente. Não havia segundas intenções, nenhum pedido de reconhecimento. Apenas uma pura e genuína gentileza. A fachada reservada de Pedro se desfez por um momento, revelando uma sensibilidade que Ana jamais imaginaria. Naquele instante, no corredor silencioso, entre o verde exuberante de suas plantas, Ana viu mais do que um vizinho. Viu um homem de coração gentil e uma nova semente de algo, ainda indefinido, foi plantada em seu próprio coração. O mistério havia sido desvendado, mas a revelação abriu caminho para um novo e inesperado capítulo. A partir daquele dia, o corredor deixou de ser apenas uma passagem e se transformou em um ponto de encontro. As conversas entre Ana e Pedro, antes limitadas a acenos educados, começaram a florescer, assim como as plantas que as inspiraram. Inicialmente, os tópicos eram seguros e impessoais. A saúde das folhagens, a necessidade de mais luz solar, a umidade ideal para cada espécie. Mas com o tempo, a conversa se expandia. Do clima, passavam para as peculiaridades do prédio, os desafios da vida na cidade, a correria do dia a dia.
Pequenas interrupções na solidão de ambos se tornaram mais frequentes. Um bom dia, apressado antes de irem trabalhar, se transformou em breves trocas de comentários sobre a manhã. Um convite improvisado para um café rápido na porta do elevador, nunca concretizado, mas sempre considerado. Sem que percebessem, eles começaram a compartilhar as nuances da solidão urbana que ambos conheciam tão bem. A pressão de carreiras exigentes, a falta de conexões profundas em uma cidade superpopulosa, a sensação de que, apesar de rodeados por milhões, se sentiam singularmente sozinhos. Ana, com sua vida profissional agitada, e Pedro, com sua reclusão autoimposta, encontravam um eco de suas próprias experiências na fala um do outro. Aos poucos, a barreira do silêncio de Pedro começou a se desmantelar, revelando as motivações por trás de sua reserva. Ele contou a Ana sobre uma desilusão amorosa passada, uma ferida antiga que o havia feito fechar-se para o mundo, temendo a dor da perda e a vulnerabilidade que o amor trazia. Suas palavras eram poucas, mas carregadas de uma melancolia que Ana reconheceu. Ela entendia o mecanismo de defesa. Ana, por sua vez, havia priorizado a carreira acima de tudo, usando-a como um escudo impenetrável contra a vulnerabilidade. O medo de se entregar a um relacionamento, de perder o controle ou de ser ferida, era uma sombra constante. O trabalho era sua fortaleza, um lugar onde ela era competente, valorizada e, acima de tudo, segura. Apesar da crescente conexão, uma barreira invisível persistia entre eles. Havia um receio mútuo de cruzar a linha tênue do apenas vizinhos e se aventurar em um território desconhecido e potencialmente doloroso. Cada um, à sua maneira, havia construído muros altos ao redor de si, e a ideia de derrubá-los, mesmo que para uma pessoa tão gentil e compreensiva quanto o outro, era assustadora. A proximidade era agradável, a companhia, um bálsamo, mas o salto para algo mais exigia uma coragem que ambos ainda não sabiam se possuíam. Eles se viam no corredor, trocavam palavras, sorrisos, e a cada encontro, a conexão se aprofundava um pouco mais. Ana notava a forma como Pedro evitava seu olhar direto quando falava de si, mas como seus olhos se iluminavam quando as plantas eram o assunto. Pedro, por sua vez, observava a energia de Ana, a forma como ela se transformava de mulher de negócios em uma pessoa relaxada e sorridente quando falava sobre suas viagens ou sobre a nova folha que brotava em uma de suas orquídeas. A solidão compartilhada criava um terreno fértil para a compreensão mútua, uma base sólida sobre a qual, talvez, algo mais pudesse ser construído. Mas o medo, esse antagonista invisível e poderoso, mantinha-os em uma dança delicada, sempre próximos, mas nunca completamente entregues. A incerteza pairava no ar, um convite e um aviso, misturados no perfume das plantas que floresciam no corredor. A dança delicada que Ana e Pedro travavam no corredor começou a ganhar novos passos, mais sutis e carregados de significado. Os momentos de conexão genuína se multiplicavam, não apenas nas palavras trocadas, mas nos silêncios compartilhados, nos olhares demorados que se encontravam e desviavam com a mesma rapidez, carregados de uma curiosidade mútua, um sorriso cúmplice ao se cruzarem na porta do elevador, um aceno de cabeça que valia por 1000 palavras quando um deles carregava algo pesado, uma pausa ligeira na rotina para um café rápido, agora não apenas considerado, mas ocasionalmente concretizado, na aconchegante padaria da esquina. Não eram apenas as plantas que recebiam cuidado, eles começaram a cuidar um do outro em pequenos gestos que passavam despercebidos para qualquer um, menos para eles. Pedro, com sua discrição habitual, segurava o elevador 1 segundo a mais para Ana, ou oferecia ajuda com as sacolas de compras pesadas, sempre com a frase "deixe-me ajudar, estão pesadas", sem esperar uma resposta. Ana, por sua vez, deixava um pedaço de bolo que havia feito na porta de Pedro, ou lhe trazia um livro que achava que ele gostaria, acompanhado de um bilhete simples. "Pensei em você." Esses pequenos atos de gentileza, desinteressados e espontâneos,
Eram como sementes plantadas no solo de sua crescente amizade, regadas pela atenção mútua. O jardim compartilhado no corredor florescia com o cuidado de ambos. As plantas de Ana, antes um refúgio solitário, agora se misturavam com algumas mudas que Pedro havia trazido de seu próprio apartamento, criando um pequeno oásis verde que se estendia. Era um projeto conjunto, um testemunho silencioso da conexão que crescia entre eles. Eles discutiam a melhor iluminação, os nutrientes ideais e até mesmo os nomes para as novas plantinhas, rindo das sugestões um do outro. O verde vibrante do corredor tornou-se um espelho da vitalidade que estava sendo infundida em suas vidas. A rotina solitária de Ana e Pedro era gradualmente substituída por momentos de expectativa pela presença um do outro. A agitação da jornada de trabalho de Ana era pontuada pela esperança de um encontro casual no corredor. Pedro, antes imerso em seus livros e sua própria reclusão, agora encontrava-se olhando para a porta, calculando o horário em que Ana provavelmente retornaria. A solidão, antes uma constante, agora era apenas um eco distante, substituída por uma agradável antecipação. No entanto, o medo da proximidade era um inquilino persistente em seus corações. Ambos sentiam a atração, a inegável química que vibrava no ar entre eles, mas o temor de se entregar novamente, ou de desviar do caminho profissional e pessoal que haviam estabelecido, criava uma tensão interna palpável. Ana temia que um relacionamento pudesse desestabilizar sua carreira tão duramente conquistada, enquanto Pedro ainda carregava as cicatrizes de sua desilusão passada, receoso de que a vulnerabilidade pudesse levar a mais dor. Era uma corda bamba emocional, onde cada passo em direção ao outro era acompanhado por um receio de cair. Muitas vezes, o que não era dito era o mais significativo. A comunicação entre eles acontecia em olhares e gestos, em toques acidentais de mãos que se prolongavam por um segundo a mais, em risadas que quebravam o silêncio do corredor. Era uma intimidade silenciosa, construída tijolo por tijolo, gesto por gesto, que falava mais alto do que qualquer declaração. Eles estavam aprendendo a ler as entrelinhas um do outro, a decifrar as emoções escondidas por trás das palavras não ditas. O corredor, antes apenas um espaço de passagem, havia se tornado um palco para a lenta e bela dança de suas almas, um lugar onde o medo e a esperança coexistiam, alimentando um crescimento que, como as plantas no corredor, era silencioso, mas inegável. Uma viagem de trabalho, mais longa e exigente que o normal, se aproximava para Ana. Era um projeto crucial para sua carreira, que exigiria sua atenção plena e uma ausência prolongada do apartamento e, consequentemente, do corredor e de Pedro. O anúncio da partida trouxe uma pontada inesperada no peito de ambos. Para Ana, significava deixar para trás não apenas suas plantas, mas também a rotina recém-adquirida de encontros e olhares. Para Pedro, a perspectiva da ausência dela trazia de volta um eco da solidão que ele pensara ter superado. Longe de casa, imersa nas exigências de reuniões e apresentações, Ana se viu surpreendida pela força da ausência de Pedro. Não era apenas a falta da presença tranquila dele, ou das pequenas conversas sobre o tempo, ou sobre o crescimento de uma nova folha. Ela sentia falta do ritual matinal, da expectativa de vê-lo no corredor, da sensação de que havia alguém ali, próximo, que se importava. A cidade estrangeira parecia mais fria. As noites no hotel, mais vazias, era uma descoberta emocional que a pegou de surpresa. O que ela sentia falta não era apenas das plantas, mas da conexão humana que Pedro representava. Ele havia se tornado um pilar discreto em sua vida, um contraponto à sua rotina frenética. A cada dia que passava longe, a percepção de Ana se aprofundava. O que antes era um refúgio na carreira, um escudo contra a vulnerabilidade, agora parecia incompleto. O sucesso profissional, por mais gratificante que fosse, não preenchia o vazio que a ausência de Pedro revelava. Ela se pegava pensando nele, imaginando se ele estaria cuidando das plantas, se sentiria sua falta tanto quanto ela sentia a dele. Era uma crise interna silenciosa, um confronto com suas próprias prioridades e com o medo que a impedia de se entregar plenamente. Enquanto isso, em seu apartamento,
Pedro sentia o vazio deixado pela ausência de Ana. O corredor parecia mais silencioso. As plantas, embora bem cuidadas por suas mãos, pareciam sentir falta dela, como se a energia dela fosse um nutriente essencial. Ele se pegava olhando para a porta dela, esperando um som, um movimento, um sinal de seu retorno. A solidão, que antes era uma companhia familiar, agora era um fardo pesado, lembrando-o das cicatrizes antigas que ele havia tentado esconder. A presença de Ana havia aberto uma fresta em seu mundo recluso, e agora, com ela longe, o fechamento parecia ainda mais doloroso. Ambos enfrentavam um conflito interno profundo: ceder ao medo e à solidão que conheciam tão bem, ou arriscar-se à vulnerabilidade de um novo relacionamento, de uma conexão que prometia tanto quanto assustava. Para Pedro, significava revisitar a dor do passado e a possibilidade de se machucar novamente. Para Ana, era a ideia de desviar do caminho profissional meticulosamente traçado, a chance de perder o controle sobre uma vida que ela havia construído com tanto esforço. Durante a viagem, em meio a relatórios e conferências, Ana tomou uma decisão silenciosa. Não era uma resolução verbalizada, mas uma certeza que se instalava em seu coração. Ela percebeu que a carreira, por mais importante que fosse, não preenchia todo o vazio. Havia algo mais, algo que ela havia encontrado na gentileza de Pedro, no cuidado compartilhado com as plantas, na intimidade silenciosa que eles haviam construído. Era a percepção de que a vida, em sua plenitude, exigia mais do que conquistas profissionais. Exigia conexão, afeto, a coragem de se abrir para o outro. A decisão implícita era clara. Ao retornar, ela não seria a mesma Ana. Algo havia mudado, e o silêncio da ausência de Pedro havia sido o catalisador para essa transformação. Ela estava pronta para algo novo, algo real, algo que a tirasse de sua fortaleza de trabalho e a levasse para o jardim florido de um futuro incerto, mas esperançoso. Ana retornou da viagem com uma nova perspectiva, a certeza pulsando em suas veias de que algo essencial, algo vital, havia estado ausente em sua vida. O ritmo frenético da cidade parecia diferente, menos opressor, mais um pano de fundo para a melodia que agora tocava em seu coração. Suas malas, antes símbolos de sua independência e sucesso, agora pareciam um peso menor, quase insignificante, comparado à leveza de sua alma. Ao chegar ao corredor de seu andar, o cheiro de terra úmida e folhas frescas a envolveu. As plantas estavam mais viçosas do que nunca, um testemunho silencioso do cuidado de Pedro. Ele estava lá, regando uma samambaia, alheio à sua chegada, imerso em seu ritual. Ana observou-o por um momento. A imagem dele ali, tão dedicada, tão presente, preenchendo cada vazio que a viagem havia revelado. O coração dela apertou, não de dor, mas de uma profunda e calorosa gratidão. Quando Pedro finalmente levantou a cabeça e seus olhos se encontraram, o habitual olá rápido não foi suficiente. Havia uma intensidade diferente no ar, uma expectativa que transcendia as palavras. Ana, com um sorriso que alcançava seus olhos, um sorriso que ele nunca vira antes, proferiu o convite que mudaria tudo. Pedro, você gostaria de entrar? Eu fiz café fresco. A voz dela era suave, mas firme, carregada de uma confiança recém-descoberta. Não era apenas um pedido para compartilhar uma bebida. Era um convite para entrar em seu mundo, para cruzar a soleira que os mantivera separados por tanto tempo. Era um gesto de abertura e confiança. Uma porta que se abria para um futuro que, até então, existia apenas em sussurros. Ele hesitou por um instante surpreso, mas o brilho nos olhos dela o encorajou. O sorriso cauteloso de Pedro se alargou, e ele assentiu, as ferramentas de jardinagem ainda em suas mãos. Entrar no apartamento de Ana foi como entrar em um novo capítulo. As horas seguintes voaram enquanto eles conversavam, não sobre o tempo ou as plantas, mas sobre suas vidas, seus medos mais profundos e suas esperanças mais secretas. Ana falou sobre a pressão de sua carreira, a solidão que a consumia.
E como o cuidado de Pedro com suas plantas havia sido o primeiro fio de esperança em sua rotina cinzenta. Pedro, por sua vez, abriu seu coração sobre a desilusão amorosa que o havia transformado em um recluso, o medo de se machucar novamente, e como a presença de Ana havia lentamente desfeito as muralhas que ele havia construído. Eles riram, quase choraram, e em meio às revelações, perceberam a verdade mais profunda. O cuidado com as plantas havia sido um pretexto, uma forma segura e gentil de expressar uma afeição e uma conexão que eram muito mais profundas do que ambos ousavam admitir. As barreiras emocionais que os mantinham à distância finalmente cederam, dissolvidas na compreensão mútua e na aceitação. Meses se passaram, e o corredor do prédio se transformou ainda mais. Não eram apenas as plantas de Ana que floresciam, mas também as de Pedro, agora misturadas em uma tapeçaria verde exuberante. O cuidado com as plantas tornou-se um ritual diário, um momento compartilhado que simbolizava o crescimento de seu amor. Era um amor que nascera lentamente, de pequenos gestos de gentileza, de olhares furtivos, de bilhetes anônimos e de um medo superado. Ana e Pedro, antes duas almas solitárias em apartamentos separados, agora eram um, unidos não apenas pela afeição, mas por um profundo senso de pertencimento. O apartamento de Ana já não era apenas um refúgio, era um lar, cheio de risadas, plantas e a promessa de um futuro compartilhado. O corredor, antes uma passagem, agora era o jardim de sua história, um lembrete constante de que, às vezes, o maior amor floresce nos lugares mais inesperados, alimentado pela gentileza e pela coragem de se abrir para o desconhecido. O silêncio do passado havia sido substituído pela melodia de suas vidas entrelaçadas, um hino à conexão humana que, como as plantas, continuaria a crescer e a florescer.